Olá, quinto ano, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, vocês vão pegar aí o caderno de atividade de vocês e nós vamos revisar ainda o assunto de quê? De interjeição, não é? Vamos revisar algumas palavrinhas, o quê? Substantivo comum, que são aqueles substantivos que é nome de objetos, substantivo próprio, que são nome de quê? De pessoas, de cidades, lugares, não é? Então, isso é uma revisão final desse caderno de atividade na página 135. Então, aí colocar aí na página 135, onde tem Ano Novo, não é? Nós estamos chegando no Natal, Ano Novo, né? Então, o texto aqui fala sobre o Ano Novo. Aí tem: vou fazer lá no parquinho ou no fundo do quintal a melhor festa do mundo logo depois do Natal, para esperar o Ano Novo e despedir do passado. Vai ter torresmo e paçoca e até leitão assado. Vai ter frevo, vai ter samba, um babado bem baiano, os bonecos de Olinda ao sabor pernambucano. Até dança portuguesa com gente fazendo roda. Todo mundo de mão dada, não quero ninguém de fora. Uma festa muito doida com fogueira de São João. Vai ter pipoca estalando, só não pode ter quentão. O que não pode faltar é sorvete e brigadeiro e um bolo de aniversário bem no meio do terreiro. Ah, já iam me esquecendo. Vou reservar um espaço para as mil brincadeiras do acrobata e do palhaço. E ter mais uma coisinha. Guarde no meu pensamento, o ingresso vai custar 1,2 quilo de alimento. Vamos distribuir ao povo da redondeza. Com o coração tranquilo, a festa fica beleza. Então, nessa festa aí falou de várias coisas, não é? Falou de quê? Do frevo, que acontece o quê? No carnaval. Falou do São João, falou do Ano Novo, do Natal, não é? Então, aí esse texto tem como título o quê? Ano Novo. Aí na atividade de vocês, assim, tem: copie do poema 2 substantivos comuns. Pode ser o quê? Os substantivos comuns pode ser bonecos, pode ser quintal, não é? Brincadeira, palhaços, não é? Já os substantivos próprios pode ser o quê? Pode ser o que? O nome São João, não é? Que é um nome próprio, São João. Pode ser o quê? Olinda. Lembrando que essas palavras, quando o substantivo é próprio, nós escrevemos com letra maiúscula, né? Nomes de pessoa, de países, de lugares, de cidade, nome de lojas, tudo se escreve com o quê? Com letra maiúscula. Por quê? Porque são substantivos próprios. Então, tudo isso você vai tirar aí do texto. 2 substantivos comuns e 2 substantivos próprios, da página 135. Aí lá do outro lado nós temos assim: complete as frases usando sobre ou sob. Então, esse sobre aqui, esse sobre significa o quê? Em cima de alguma coisa. E esse sob aqui é embaixo. Então, você deve identificar qual é o sob que você vai utilizar aí nas frases, não é? Então, tem assim: complete as frases usando sobre e sob. O bolo está à mesa de jantar. Qual é o sobre que você vai usar aí? Esse ou esse? Aí tem: minha bola estava o carro de Maurício.
Você vai usar esse ou esse. Aí tem, coloquei meus sapatos. Aí, a cama, sobre ou sob a cama. Aí tem, as panelas estão, o armário. Sobre ou sob. Então, aí você vai identificar se está em cima de alguma coisa ou se está embaixo de alguma coisa. Aí tem, escreva as interjeições apropriadas para indicar. Quando você tem uma surpresa, geralmente quando a gente tem alguma surpresa, a gente fala, oh, não é? Então, nós utilizamos isso, não é? Quando a gente tem alguma surpresa, né? Então, o é o quê? É uma interjeição de surpresa, de dor. De dor, interjeição de dor, geralmente é ai. O não é? E você utiliza o sinalzinho, ponto de quê? De exclamação. Quando a gente tem desejo, quando a gente tem um desejo, tomara que aquilo dê certo, né? Então, ó, tomara, né? Tomara que aquilo dê certo, não é? Quando a gente tem de saudação, não é? Quando a gente tem a saudação, olá, como vai, não é? Então, a gente está saudando aquela pessoa. Então, isso são as interjeições. Nós vamos utilizar aí, né? Esse assunto de interjeições a gente já vem estudando que o quê? É a palavra invariável que exprime o quê? Dor, sentimento, emoção, saudade, não é? Por quê? Porque tem vários tipos de interjeição. De dor, de alegria, de apelo, de aplausos, não é? Quando a gente diz assim, de dor, a gente machuca o dedo, geralmente a gente faz ai, ui, não é? De desejo, ou, como é? De desejo, né? Tomara que dê certo. De alegria, oba, viva, né? De aplauso, bis. Então, tudo isso são interjeições. Então, essas interjeições que você vai utilizar aqui, você vai colocar uma interjeição de surpresa, uma de dor, uma de desejo e uma de saudação. Aí tem o 4. O 4 é pessoal. Você vai fazer o quê? Deixa eu dizer, o fim do ano está chegando. Como é? O ano está chegando ao fim. Faça um pequeno texto usando exemplos de matéria que você mais gosta de estudar. Depois lê o texto para os colegas e o professor. Então, aqui. Amanhã, quando eu vou mandar a correção, isso daqui vai em branco, por quê? Porque aqui vocês vão criar um texto das matérias que você mais gosta e você vai produzir esse texto nesse quadro. Você vai produzir esse texto com uma das matérias que você mais gosta. Isso é português, matemática, história, geografia, artes, ética, ciência. Então, você vai criar um textozinho com uma dessas matérias e escrever aqui nesse espaço. O 3 você vai colocar uma interjeição de surpresa, de dor, de desejo, de saudação. O 2 você vai utilizar se é sobre ou sob. E o 1 você vai colocar 2 substantivos comuns que pode ser o quê? As palavrinhas quintal, que tem aí no texto. Palhaço. E tem outras também, aqui no substantivo, que comum. E aqui, ó, substantivo que próprio, né, que é nome de pessoas, de lugares. Lembrando que os substantivos próprios nós utilizamos, escrevemos com letra maiúscula. Então, isso foi nossa tarefa de hoje, fazendo uma revisãozinha sobre interjeição, substantivo próprio, comum. Página no caderno de atividade 135 e 136. Aí, ó, 135 e 136 do caderno de atividade de vocês. Uma revisãozinha final. Título do texto, Ano Novo. Aqui no 1, você vai copiar tudo do texto. Você vai retirar do texto. Então, isso foi nossa tarefa de hoje. 135 e 136 do caderno de atividade de vocês. Daqui a pouco nós voltamos com a história.
Bom, já aqui em história nós vamos utilizar o quê? O livro. Então, vocês vão pegar o livro, vão colocar na página 468, onde tem somos todos cidadãos, não é? Porque nós somos todos cidadãos. Tem. Desde 1988, o Brasil vive uma democracia com ampla participação popular no exercício da cidadania. Aí tem, mas você sabe o que significa a palavra cidadania? Cidadania significa o quê? É o conjunto de direitos e deveres que um indivíduo tem e exerce em sua sociedade, para que todas as pessoas possam participar ativa e igualmente da sociedade. É preciso que respeite e cumpra que seus deveres e seus direitos, não é? Então, isto é o que? Cidadania, né? Que é o conjunto desses direitos e deveres que nós todos temos direito e temos que respeitar os nossos deveres e os nossos direitos. Aí tem, participar igualmente da sociedade não significa que todas as pessoas devem agir da mesma forma. Seja exatamente igual ou façam e queiram as mesmas coisas. A igualdade refere-se ao fato de que todas as pessoas têm os mesmos direitos e que elas devem ser respeitadas, independentemente do modo de vida, da crença, da escolha e das opiniões de cada um. Então, tem que ter respeito, depende de quê? De cor, de religião, não é? De tudo você deve ter respeito por essas pessoas. Todos nós somos cidadãos brasileiros. Aí tem diversidade da religião. A população brasileira é superior a 200 milhões de pessoas que moram em diferentes regiões, não é? E tem variados com os costumes e as religiões. As religiões são muito antigas e estão diretamente ligadas à forma pela qual a pessoa avalia o mundo, as próprias ações e as ações das outras. Não existe religião certa ou errada, nem boas nem más. Então, aqui há um gráfico, as religiões brasileiras. Esse gráfico foi em 2010 que ocorreu, eu acho, essa pesquisa, não é? E teve aqui, aí tem o laranja, que é esse mais escuro aqui. A parte laranja significa o quê? Os católicos. Esse vermelhinho, os espíritas. O roxozinho, os evangélicos. O verde, aquelas pessoas que não têm religião nenhuma. O amarelo são o quê? Os testemunhas de Jeová. E o azul são que outras religiosidades, não é? Então aqui está o gráfico onde diz o que? Todos os tipos de religião, né? Que, pelas pesquisas que eles fizeram aqui em 2010. Aí aqui, tem: somos muitos, somos diversos, respeitar as diferenças é fundamental para um mundo mais justo e inclusivo. Então aqui, tem várias pessoas, então aqui, tem vários tipos de pessoas, né? Então nós devemos respeitar todas, né? Todas as pessoas nós devemos ter respeito. Aí tem do outro lado, nós temos o que? A atividade, não é? Na atividade tem assim: explique como ocorre a participação igualitária na sociedade. Aqui, como é que participa? É o que? É aquela que há respeito por parte de todos o quê? De todos os membros de quê? Da sociedade. Então, isso é o que faz, né, ocorrer a participação igualitária na sociedade, né? Tem que ter respeito, né, por todas as pessoas da sociedade, todos os membros, né? Aí tem o 2. As religiões são importantes para a sociedade, por quê?
Se você colocar sim, você tem que dizer o porquê. Se colocar não, você também tem que dizer o porquê. As religiões são importantes por quê? Porque interfere diretamente nas relações sociais, não é? Então, cada religião tem sua doutrina, tem, né? Então, por isso que nós temos que respeitar todas as religiões. Aí aqui tem, observe o cartaz a seguir sobre liberdade religiosa e explique a frase, o mundo é plural. Aí tem, aqui ó, liberdade religiosa, o mundo é plural. O que é que significa isso? Significa o quê? Significa que todos nós somos legítimos e merecem respeito, né? De acordo com a nossa religião, não é? É respeitar nossas vozes, é respeitar tudo. Aí tem o 4. Segundo o gráfico da página anterior, mais de 8% da população brasileira não tem religião. A escolha dessas pessoas de não ter religião deve ser respeitada, justifique. Se ele não tem religião, nós devemos respeitar, né? Por quê? Porque cada um escolhe sua religião, onde se sentir melhor, não é? Onde se sentir melhor é que ele vai ter a religião dele. Se ele não quer ter nenhuma religião, nós temos que respeitar, é a opinião dele, não é? É a escolha dele. Então, isso foi nossa tarefa de hoje, falando sobre o quê? Sobre todos nós, cidadãos, que nós devemos ser respeitados e devemos respeitar o quê? Os direitos e os deveres de cada cidadão. Isso é o quê? Cidadania, né? Já que a cidadania fala de quê? Que é o conjunto de deveres e direitos, né, de um indivíduo com que tem que o quê? Exercer na sociedade. Então, a tarefa de história, página 469 do livro de vocês. Então, vocês tenham uma boa tarde. Até amanhã. Tchau.